Olá, você está no AgroMais, o canal 100% dedicado ao agronegócio do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Começa agora o Agrodebate desta terça-feira. E no programa de hoje nós vamos falar da valorização da cultura do campo. Quais os mecanismos a serem usados para promover as comunidades tradicionais, desde as práticas agrícolas até as manifestações imateriais. Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio o diretor do Departamento de Patrimônio Imaterial do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico, o IFAM, Hermano Queiroz. Hermano, obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio. Obrigado, eu que agradeço a possibilidade de participar. Também participa do Agrodebate de hoje, por meio do Skype, o representante da Coordenação Nacional da Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, Antônio Criolo. Ele é o coordenador executivo da CONAC. Boa noite, Antônio. Você me escuta bem? Boa noite, escuto muito bem. Saudações aí quilombolas aos companheiros e ao povo da área de produção. Maravilha, é um prazer recebê-lo aqui conosco nesse agrodebate de hoje. Eu vou logo começando a fazer a pergunta aqui para o Hermano, que está aqui comigo no estúdio. Eu vou pedir a licença a você para começar aqui pelo nosso estúdio, já que o Hermano está aqui comigo e está ao meu lado. Hermano, acho que a primeira pergunta que fica é exatamente a redução do orçamento público para a questão dos investimentos. A gente, por exemplo, viu notícias de que o orçamento para a preservação de maneira geral, tá? A gente não está falando só sobre essa questão da preservação do patrimônio que diz respeito às comunidades tradicionais, comunidades quilombolas e do campo, mas de maneira geral havia uma redução de 72% no orçamento. Mesmo com essa redução, é possível, de fato, trabalhar na promoção dessas comunidades, da cultura e preservação dessas comunidades tradicionais, quilombolas, etc.? Em realidade, do lugar de fala que hoje estou aqui, na verdade, do Instituto do Patrimônio, nós temos um recorte de trabalho, a gente tem um objeto de trabalho que é o que a gente reconhece como patrimônio cultural. Em realidade, as nossas ações são planejadas e elas continuam em pleno exercício, sem que haja impacto. O impacto que há no patrimônio material é porque nós trabalhamos com o bem humano e por conta de algum modo da pandemia, algumas ações são inviabilizadas por falta de possibilidade mesmo de reunião, porque quando a gente fala em patrimônio imaterial, a gente pensa em coletividade, em grupos que estão juntos praticando determinada cultura. Então, em realidade, as nossas ações, elas são ações orçamentárias e não orçamentárias. A maioria das nossas ações, inclusive, são mais ações de articulação, em realidade de congregar pessoas, de reunir, de criar com eles e fortalecer o bem cultural a partir de, inclusive, de contato com outros órgãos públicos da esfera estadual, municipal e também do setor privado. A gente faz esse papel de mediação entre os detentores do patrimônio e essas pessoas. Então, nosso recorte ele é um pouco mais enxuto, digamos assim, do que no sentido total de uma política pública de valorização de cultura ou de práticas mais amplas. Mas a gente sabe que a promoção muitas vezes exige que você faça alguns investimentos, traga a própria comunidade e os seus elementos, dê visibilidade para isso. Muitas vezes é necessário você jogar luz. Quando a gente fala em redução do recurso, você fala a gente tem muito mais investimento no patrimônio humano do que propriamente na questão material, efetivamente. A gente está falando de questões imateriais, né? No fim das contas. Isso, de alguma maneira, mesmo que você tenha como foco a articulação entre as comunidades e os governos locais, de alguma maneira isso não acaba prejudicando, por exemplo, programas que estavam previstos para esse ano? Há um impacto nos programas previstos para esse ano, nas ações previstas para esse ano? Não houve impacto. Na verdade, o impacto foi mais por conta realmente, como eu digo, da pandemia. Porque, em realidade, como o nosso orçamento, cada bem cultural que a gente registra como patrimônio, nós construímos, no momento do registro, um plano de salvaguarda, que são ações de execução de curto, médio e longo prazo. Então, em realidade, as ações que estavam em curso, elas foram, de fato, e continuam sendo realizadas sem qualquer tipo de impacto. Vamos lá, então, falar um pouquinho com o Antônio. Antônio, a gente está falando da questão do orçamento, e a gente viu aqui, por exemplo, o diretor falando, Hermano, falando sobre essa questão muito mais da articulação do que propriamente, efetivamente, da aplicação de um recurso específico, não é isso? Num programa específico, etc. Como é que você vê, por exemplo, esse momento no que diz respeito à questão orçamentária no Ministério? A gente tem passado por um período muito complexo e duro no país. A primeira situação é a realidade que nós vivemos, em que nós entendemos que a produção agrícola, a produção das comunidades quilombolas, elas demandam de alguns eixos primordiais. Um deles é a questão de recursos para regularização fundiária.
Não tem como fazer qualquer tipo de produção se você não tiver acesso à terra. Por exemplo, quando a gente fala de corte de recurso, nós chegamos a ter, em governos anteriores, 50 milhões de reais para regularização fundiária. Nesse, infelizmente, nós não chegamos a ter 600 mil. Se tratando que no Brasil nós temos em torno de 6 mil comunidades quilombolas, segundo o levantamento da própria CONAC e agora do IBGE, e apenas 1.200 comunidades têm um processo de regularização fundiária em andamento. Dessas, a gente não chega a 500 comunidades com algum tipo de titulação pelo governo federal. Então, nós entendemos que a produção necessita desse primeiro eixo, que é a questão da regularização fundiária. A outra são os incentivos a programas que são primordiais. A gente traz, por exemplo, o PRONAF. Os PRONAFs é uma ferramenta muito importante de fortalecimento do pequeno agricultor, porque ele viabiliza para que ele tenha esse incentivo financeiro para implementar a produção. Outro eixo importante que a gente coloca ainda na área de investimento é na tecnologia de agricultura, da agricultura familiar. Nós temos o triste resultado do Brasil passar nesse momento de voltar a 10 milhões de famílias no Brasil ter dificuldade alimentar. E nós não temos nenhuma dúvida que quem produz para alimentar o povo são os pequenos agricultores. Nós entendemos que há uma participação muito importante do agronegócio na produção, mas, infelizmente, a produção do agronegócio está voltada à questão econômica, à questão capital, e muitas vezes a exportar. A gente analisa, por exemplo, o Brasil é um dos países que mais produz arroz, e no Brasil a gente está com o problema da pessoa se alimentar com arroz, porque ou o preço está muito caro ou não tem no mercado interno para fornecer o produto. Então, nós entendemos que há uma balança aí que não é igualitária. O investimento na agricultura familiar e no sistema geral de produção. E sendo que a mola do país econômica, ela advém da agricultura, seja ela agricultura familiar ou a agricultura do agronegócio, sendo que o investimento para a agricultura familiar no país não chega a 5% dos recursos federais. Antônio, então, pelo que eu estou entendendo, na verdade, aquela primeira preocupação é justamente essa da segurança que você tem com o reconhecimento das áreas quilombola, por exemplo, para que você, antes de pensar talvez na preservação do patrimônio, na preservação dos modelos produtivos, dos sistemas produtivos e desenvolvidos tradicionalmente nessas comunidades, estou falando especificamente dos quilombolas, a gente podia ir trabalhar, por exemplo, com as comunidades indígenas, ribeirinhas, etc., a gente está falando, por exemplo, de uma coisa que é ainda básica e elementar, que é justamente da segurança jurídica para essas comunidades. Você está me dizendo que é exatamente isso, quer dizer, sem esse processo, o risco de você perder, por exemplo, todo esse patrimônio cultural desses sistemas produtivos que a gente está falando agora, até mesmo sementes específicas, por exemplo, de milho, tradicionais das comunidades indígenas, a gente estaria correndo um risco nesse sentido. É isso que você está dizendo para a gente? É isso mesmo. Você traz um eixo aí muito importante do nosso diálogo. Nós sabemos que grande parte das sementes que nós nas comunidades quilombolas chamamos de sementes crioulas, elas têm se perdido com o passar do tempo por não haver esse investimento tecnológico da preservação das nossas maneiras ancestrais de cultivo. Algumas pessoas dizem que não dá um retorno rápido na plantação. A gente pega, por exemplo, as comunidades quilombolas em sua formação, grande parte delas foram conquistadas a partir do cultivo do algodão. Mas, infelizmente, surgiu a praga do algodão que levou em crise a produção do algodão no Brasil do pequeno agricultor. E essa tecnologia de preservação das sementes ancestrais, elas não chegam às nossas comunidades. A regularização fundiária, a gente diz, por exemplo, levando em consideração, hoje não regulariza, por exemplo, uma fazenda num território quilombola. E sem terra não se produz. Sem esse meio principal de produção que garante não só a questão da produção alimentar, mas também a vivência no nosso território, nosso jeito próprio de fazer, viver, criar. Outra discussão importante que a gente coloca, companheiro,
é que o nosso território ele não tem apenas um valor mercadológico, um valor de mercado, um mercado capital. Ele é uma área de vivência ancestral. Por exemplo, a gente tem falado muito que, por exemplo, eu sou de uma comunidade quilombola em Pernambuco, chamada Conceição das Crioulas, que nessa comunidade quilombola todo mundo conhece o zumbuzeiro pelo nome. E ainda tem uma história espiritual em alguns desses espaços. Então, não é só a terra, não é só o mercado. É a vivência e essa troca em que a natureza nos fornece o que nós precisamos, o alimento, e nós também contribuímos preservando a nossa natureza. Nós temos números muito, muito fortes aí, que não é números nossos, é número do próprio governo, em que as áreas de preservação ambiental elas estão muito, muito fortes nas comunidades quilombolas indígenas. Então, a partir do momento que você regulariza um território quilombola, além de você estar garantindo a produção, a soberania alimentar de qualidade, você está garantindo também que toda a população mundial ela tem acesso a recursos hídricos, a recursos oxigênio, que tenha uma vida saudável. Então, as pessoas ainda estão muito no mito que as comunidades quilombolas e as comunidades indígenas são contra o desenvolvimento. Primeira coisa que as pessoas têm que entender é de que desenvolvimento a gente está falando. A gente está falando da vida, a gente está falando de ter oxigênio com qualidade, de ter água com qualidade, de ter as espécies, a fauna e a flora preservada para que nós possamos deixar isso como legado para os nossos futuros, para os nossos netos, para as pessoas que advêm aí. A gente tem um ditado muito interessante, que nós apenas somos seres passageiros pelo planeta. E como seres passageiros, nós temos uma obrigação de preservar para aqueles que vêm. Talvez nós sejamos muito, muito audaciosos em tentar preservar por nossos ancestrais, porque, infelizmente, o mercado ele não vê isso. O mercado vê de tirar o máximo possível naquela terra, deixar ela improdutiva, para que ninguém consiga produzir ela. Aí vai colocar venenos, aí outro tipo de veneno mais forte, aquele não serve, tem que colocar outro mais forte, e as pessoas estão se alimentando disso. As pessoas estão se alimentando disso. Hoje, grande parte dos agrotóxicos que são liberados em outros países, no Brasil foram liberados no ano passado. E quem é que vai se alimentar disso? Deixa eu ouvir aqui Deixa eu ouvir aqui, então, Antônio, para a gente compreender um pouquinho melhor como é que o IPHAN trabalha nessa questão, qual o foco que ele dá, de fato, para essa questão da produção agrícola e a preservação do patrimônio material e imaterial digamos assim, do interior, né, do homem do campo, das comunidades tradicionais, dessas comunidades que a gente tem abordado aqui. Como é que é o trabalho de vocês nesse sentido? Qual é o foco? Como é que vocês, na verdade, identificam os elementos que podem e, de fato, devem ser valorizados nessa questão? Então, o IPHAN comemora nesses 20 anos a criação do registro dos bens culturais de natureza imaterial. Uhum. Então, as práticas culturais imateriais, elas não são tombadas, elas são registradas. Porque eu estou falando de um patrimônio vivo, portanto, que não comporta a aplicação do tombamento, que é feito para os bens móveis e imóveis. Essa política de patrimônio imaterial, que a gente comemora 20 anos com muita euforia, porque é considerada uma das políticas mais avançadas do mundo, é uma referência internacional, ela nasce focada justamente em práticas culturais tradicionais. A tradição é um dos elementos principais dessa prática cultural que pode ser reconhecida como patrimônio. O IPHAN, primeiro, identifica esse bem cultural. Tem uma metodologia do inventário de referências culturais que é aplicado sobre um determinado território ou sobre um determinado tema. E aí o IPHAN vai mapear, vai chegar junto a essas comunidades dispersas no território, para identificar quais são os bens mais referenciados por eles. E a partir disso, esse bem pode ou não ser reconhecido como patrimônio cultural do Brasil. Dá um exemplo, irmão, do bem que é identificado, por exemplo, que pode ser trazido, vamos dizer assim, para o arcabouço patrimonial cultural brasileiro. Então, o que nós temos já registrado, que é bem conhecido, o modo tradicional de fazer queijo em Minas, na região de Cerro, Canastra e Salitre. Quer dizer, as comunidades de queijeiros, eles procuraram o IPHAN, solicitaram ao IPHAN o registro, o reconhecimento do bem como patrimônio cultural do Brasil. Nós fomos fazer uma pesquisa, é uma pesquisa que conta com mobilização social,
porque são eles que constroem a narrativa sobre o patrimônio, são eles que identificam os valores que estão ali colocados naquela memória, e o queijo, na verdade, é o bem, é o resultado de um processo produtivo, um processo onde a gente valoriza as práticas tradicionais que eles apontam como principais integrantes desse patrimônio. E aí o IPHAN estabelece 4 categorias de bens: o livro dos saberes, das formas de expressão, dos lugares e das celebrações. E aí, naturalmente, esse bem cultural ele é inscrito nesse livro. E o que é que o registro significa? Esse registro constitucional, ele nasce na Constituição de 88, ele é visto como um pacto entre o Estado e a comunidade detentora de uma prática, de juntos manterem aquele bem por até onde eles entenderem que seja aquilo ali uma parte de sua identidade e memória. E como é que isso se dá? Quando o IPHAN registra um bem cultural, como registrou o modo tradicional de fazer queijo em Minas, como registrou as tradições doceiras de Pelotas e Antiga Pelotas, como registrou as práticas socioculturais associadas à cajuína no Piauí, que fazem parte desse patrimônio agroalimentar, o mesmo ofício de Baiana de Acarajé, o IPHAN ali se compromete a atuar com ações de apoio e fomento a esse bem registrado. Então, por exemplo, se nós temos lá o sistema agrícola do Alto Rio Negro, no Amazonas, no momento em que essa pesquisa é feita, esses detentores, eles colocam quais são as expectativas que eles têm. E essas expectativas, nós construímos o que a gente chama de plano de salvaguarda. Né? Tem tipologias de ações de salvaguarda diversas, nós não dizemos o que nós vamos fazer, são eles que nos dizem o que nós precisamos fazer para fortalecer aquela prática cultural. Exemplo, no Alto Rio Negro, uma das demandas dos indígenas era justamente porque lhes causava estranheza como que aqueles tipos de produtos ali da roça, eles não eram incorporados, por exemplo, na merenda escolar da região, não é? E eles tinham difícil acesso ao poder público local, ou às vezes, mesmo tendo, não são ouvidos. Então aí o IPHAN atua nessa mediação. Justamente a superintendência no Estado é quem vai fazer essa mediação, que chega nesse território, que sensibiliza o prefeito, que conversa com o prefeito, que a partir dali estabelece cooperações. O IPHAN funciona como um facilitador desse processo. Exatamente. E na verdade a gente tem exemplos fantásticos aí de como essa articulação funciona e aí de certo modo gera renda para aqueles grupos, aquelas etnias indígenas, e ao mesmo tempo todas essas ações elas não são desvinculadas de uma oportunidade de contar um pouco de sua história. Exemplo, São Paulo, ano passado nós fizemos um encontro de patrimônio agroalimentar para discutir, onde nós levamos representantes desses bens culturais, esses detentores. Nós passamos um dia de seminário discutindo que prática, quais são os desafios da salvaguarda e mais. No outro dia, nós fizemos, inclusive, parcerias com chefes de cozinha que foram, junto com esses detentores, preparar esses alimentos da roça, do campo, ensinar como faz e, na oportunidade, também trazer suas memórias. Né? Porque, em realidade, embora os alimentos eles estejam ali no centro do processo, o que a gente faz justamente ter voz é a narrativa daquelas pessoas que cultivam, que plantam, porque dentro de todo esse ritual e desse complexo que a gente chama de sistema agrícola tradicional. Sistema porque ele é ao mesmo tempo saber, ele é celebração, ele é parte da vida cotidiana de pessoas, de grupos que expressam sua religiosidade, sua fé, mas também sua visão de mundo, sua compreensão sobre a vida e tudo mais. O processo é um processo dessa natureza e que tem um potencial enorme de agregar valor a esse produto, né, que vem da roça e, sobretudo, àqueles que cultivam. Porque o que está no centro do patrimônio material é o detentor, são as pessoas que produzem, inclusive com foco na transmissão desses saberes intergeracionais. Porque eles justamente são considerados sistemas agrícolas tradicionais, porque eles possuem conhecimentos, habilidades e técnicas que são próprias daquele grupo, que são transmitidas de geração para geração e que, na verdade, a gente tem aquilo ali como um dos focos principais. Porque se há a transmissão do saber, de fato, o bem, sem dúvida, continuará existindo com força e com vigor. Quer dizer, a verticalização neste caso específico, quer dizer, de cima para baixo, ele não funcionaria. Haveria necessidade, e isso vocês sentem, de primeiro buscar, digamos assim, um sentimento
e a característica específica daquele tipo produtivo. A gente está falando do tipo produtivo, mas poderíamos estar falando de artesanato, por exemplo, né? Sim, sim. Nós temos, por exemplo, as cuias do Baixo Amazonas, que são patrimônio cultural do Brasil. E é isso aí, na verdade, é uma relação onde não somos nós que impomos nem dizemos. Tanto é assim que por isso que foi criado um instrumento próprio para o imaterial. Porque o tombamento, ele vem da ideia de que é um instrumento que limita o direito de propriedade. O registro não. O registro, para que um bem seja reconhecido, como eu estou falando com patrimônio vivo, portanto, consciente de seu valor, de sua importância, é necessária o que a gente chama de anuência livre, prévia e informada para que o IPHAN registre um bem dessa natureza. Então, não dá para ser uma relação impositiva, não dá para ser uma relação arbitrária e autoritária. Pelo contrário, é uma relação onde nós escutamos muito mais do que dizemos. E, a partir daí, a gente traduz em códigos, claro, burocráticos, que são uma instituição pública, para aplicar aquilo ali e, de algum modo, promover diretamente ações de salvaguarda que o próprio IPHAN executa, como, por exemplo, em Minas. A gente fez 3 anos um convênio com o terceiro setor e executamos diversas ações de exposição do queijo canastra, cerro e salito. Nós temos o centro de referência do Museu da Canastra, que a gente apoiou, onde tem toda a história documentada daquele patrimônio e daquelas comunidades que estão ali naquele território. Antônio, o que a gente está falando aqui, por exemplo, de uma relação de mão dupla, né? De uma via de mão dupla em que o irmão falou aqui, eles estão muito mais abertos a ouvir do que efetivamente a impor uma situação qualquer. E aí eu te pergunto, por exemplo, você fez uma correlação entre a grande produção e a produção mais tradicional, e nessa relação, nessa visão que as pessoas têm, por exemplo, das comunidades mais tradicionais, que muitas vezes não incorporam tecnologias essas que são vendidas no mundo mais moderno, mas tem tecnologias muito específicas desenvolvidas pelas próprias comunidades. As pessoas falam, não tem tecnologia, não, tem a tecnologia desenvolvida pela comunidade tradicional. E eu te pergunto, essa visão, às vezes, que as pessoas têm, ela é prejudicial, por exemplo, para o próprio desenvolvimento da comunidade como preservação daquilo que é a sua característica, ou propriamente dita, a sua identidade? Sim. A gente pega, por exemplo, o incentivo das universidades que vão às nossas comunidades com o discurso de que o novo são as tecnologias de outras situações. E a gente tem mostrado muito as instituições de educação que vão por meio de seus pesquisadores às nossas comunidades, que as comunidades detêm uma grande quantidade de tecnologia própria de sobrevivência. Por exemplo, eu sou de uma área do semiárido pernambucano, mas nós temos nossa maneira específica de preservar a comida dos animais, no nosso caso de bodes e vacas. Nós temos nossas tecnologias específicas de guardar água. Nós temos saberes que nós até desafiamos em alguns momentos as pessoas que marcam poços, né? Que nosso povo marca poço com um pedacinho de pau que vai lá e consegue identificar onde está a água, abaixo do solo, no subsolo. E as pessoas que têm vindo com a tecnologia, com outras tecnologias, erram e nosso povo não erra. O local onde encontra água no subsolo. Então, há uma tecnologia de cunho acadêmico que é muito importante, sim. Eu não quero desvalorizar as iniciativas, não, porque nós entendemos que tem que ter essa dinâmica de contrapartida, essa dialética, essa troca de conhecimento, esse compartilhamento de conhecimento. O que nós não podemos, em nenhum momento, é dizer que o conhecimento das comunidades não tem um valor, ou que o valor é inferior ao conhecimento acadêmico. Porque também nós sejamos muito justos que o conhecimento acadêmico ele é muito forjado nas escutas das comunidades. O companheiro acabou de colocar aí a escuta prévia, informada e de boa-fé, que ela está escrita na Convenção 69 da OIT. E nós prezamos muito isso quando as pessoas visitam nossos territórios, alguns com ansiedade de fazer empreendimentos nas nossas comunidades, outros de conhecer também nossas tecnologias,
de sobrevivência. A gente tem, por exemplo, pessoas que têm feito cerveja artesanal de umbu. Nós temos pessoas que têm tecnologia de captar água no deserto. No deserto não, nas nossas áreas secas. Nós temos tecnologia de convívio com semiárido, de construção de cisternas comunitárias. Então, nós temos, sim, muita coisa a contribuir para a preservação da vida. Agora, é importante dizer que as ações das nossas comunidades, e claro, eu não vou colocar no todo, mas uma filosofia do movimento das comunidades quilombolas é a preservação da vida dos seres quilombolas e também do contexto geral da vivência. Irmão, sempre se diz que se fala muito e acaba... Às vezes a gente fica repetindo as coisas, as pessoas ficam repetindo e a coisa vira uma verdade, né? Então se fala, por exemplo, que o Brasil não dá importância para o seu patrimônio. A gente pode chegar a afirmar isso efetivamente? Olha, eu acredito que nós temos uma instituição de patrimônio que completou seus 83 anos. É a primeira da América Latina, que tem milhares de conjuntos urbanos reconhecidos como patrimônio e que no campo do patrimônio imaterial tem 20 anos de decreto e 16 anos com departamento próprio, ou seja, ele está começando, se nós olharmos a trajetória patrimonial, mas o Estado continua, desde a década de 40, 50, já atua na preservação da cultura popular e do folclore. A expressão patrimônio imaterial, por exemplo, surgiu na Constituição de 88. É a primeira vez que a expressão surge na ordem jurídica brasileira e depois, já na década de 2000, no ano 4 de agosto de 2000, é que o decreto do patrimônio imaterial ele é promulgado, não é? E aí, 3, 4 anos depois, nós conseguimos implementar uma política que é, como eu disse, reconhecida como uma das mais exitosas do mundo. A própria Convenção da Unesco, de 2003, para a salvaguarda do patrimônio imaterial, ela nasceu inspirada no modelo brasileiro. A própria reunião preparatória para a reunião de Paris, para escrever a convenção, aconteceu no Rio de Janeiro. Ou seja, nós temos um país de uma diversidade enorme e as políticas de patrimônio, embora o Brasil, claro, seja um país dos mais diversos, em termos de cultura, de biodiversidade, de tudo, o desafio é muito grande. E, em realidade, a salvaguarda do patrimônio imaterial, embora tenhamos instituições criadas para isso, a instituição só pelo viés do patrimônio não consegue proteger nada. Nós não conseguiríamos fazer metade do que a gente faz se não houvesse esse diálogo constante com outros órgãos. Política de patrimônio é integrada e é transversal. Quer dizer, quando eu trato de questões relacionadas a problemáticas do queijo de Minas, inclusive com restrição da sua circulação, já que o modo tradicional, ele impõe ali, de algum modo, um modelo que é visto pelos detentores como ideal para aquele resultado, e há normas de outra ordem sanitária, de vigilância sanitária, que impedem essa circulação, o nosso papel é de quê? É de justamente promover o debate, se aproximar dessa instituição, mostrar que o viés do patrimônio, que a manutenção da tradição, ela requer esse respeito, e aí, em vez de um preponderar sobre o outro, o que a gente busca é o quê? A ponderação de valores. Então, nós conseguimos avançar, estamos conseguindo. Exemplo, as tradições doceiras de Pelotas, existe um problema sério com relação ao uso do tacho de cobre, ou mesmo a colher de pau, que são elementos materiais que são determinantes para o resultado do doce, e sobre os quais esses detentores dizem que, se forem feitos de outra forma, não dará o mesmo ponto. E a gente precisa ouvir isso e a gente respeita esse olhar. O que a gente faz? Busca experiências como, por exemplo, Portugal, que chegaram à conclusão de que o tacho de alumínio ele é muito mais prejudicial à vida humana do que especificamente o cobre. Ou seja, a gente busca estabelecer diálogos, construir entendimentos e atuar nessa valorização, o que não é fácil, né? O país tem dimensões continentais, a cultura é muito ampla e a gente trabalha em linhas de frente das mais diversas, né? Então, eu considero que, em realidade, quando internacionalmente se referencia o Brasil com a política de patrimônio imaterial como uma das mais exitosas, é porque há o reconhecimento, né, as ações visam a sustentabilidade cultural do bem, porque é isso que nós queremos. Nós não fazemos política tipo de assistencialista, no sentido de que apenas o Estado seja. O Estado, na verdade, provê dentro de sua competência, mas a ideia, por exemplo, como nós fizemos no Alto Rio Negro,
com os indígenas do Alto Rio Negro, é formar pesquisadores indígenas e formar cineastas indígenas, para que eles possam, na verdade, eles próprios documentarem seu patrimônio, registrarem essas tecnologias patrimoniais, né, de uso do solo, de manejo da terra. Então, o que nós visamos com a política de patrimônio é a autonomia dos detentores na gestão do seu patrimônio. Então, as ações elas são voltadas sempre pensando essa sustentabilidade. Não que o Estado, o tempo inteiro, fique subsidiando ou que fique ali prestando uma assistência. Ele presta, mas em situações mais decepcionais colocadas por eles, mas também sempre com vistas a esse protagonismo deles na gestão do seu patrimônio. E o IFAM atuou como um apoio. Maravilha. Eu quero voltar um pouquinho sobre essa questão do protagonismo feito pelas próprias comunidades, mas a gente vai fazer um intervalo rapidinho, Antônio. Também eu vou pedir gentileza a você esperar um instantinho e a gente volta rapidinho, tá? Não saia daí, a gente volta já. Nós voltamos então com o nosso agrodebate de hoje, que está discutindo a valorização da cultura no campo. Quem participa comigo é o coordenador nacional da articulação das comunidades negras rurais quilombolas, o Antônio Criolo, que está conosco por meio do Skype, e também aqui comigo o diretor do Departamento de Patrimônio Imaterial do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, o IFAM, o Hermano Queiroz. Hermano, eu vou retomar aqui essa discussão sobre essa questão da valorização dessas comunidades. Para que a gente consiga de fato valorizar, é preciso jogar luz. Ela precisa ser vista. E aí, como é feito esse trabalho de identificação, vamos dizer assim, dessas comunidades? Porque muitas vezes, e muitas vezes por falta de apoio e por falta de um caminho a seguir, a comunidade ela fica ameaçada, né, numa situação e não consegue encontrar um caminho para buscar de fato ser vista e levantar a mão, eu estou aqui e eu tenho coisa para mostrar. Como vocês identificam essa situação, já que a gente está dizendo que é uma relação de mão dupla, né? Quer dizer, é necessário que eles, de fato, mostrem o valor do seu patrimônio, né? Então, em realidade, nós temos duas formas de trabalhar esses bens, não é? Existem os bens que já são reconhecidos, como eu disse anteriormente, e existem os bens que são objeto de inventário. Esse inventário é isso, é a busca por aquelas práticas culturais em determinado território. No campo dos sistemas agrícolas tradicionais, por exemplo, nós fizemos 2 anos, o ano passado e o ano retrasado, numa parceria com a Embrapa e com o BNDES, prêmios de valorização de práticas de sistemas agrícolas tradicionais exemplares, né? Quer dizer, eram ações que valorizavam atividades já executadas. Então, qual era essa ideia? Essa ideia era justamente de mapear esses sistemas agrícolas. O primeiro passo é esse. Identificar esses bens, onde é que eles estão no território, quem são as pessoas que representam e, a partir daí, iniciar um processo. Nós estamos agora quase na 3ª edição, talvez, desse prêmio e temos acredito, mais de 150 a 200 sistemas já mais ou menos identificados e mapeados. E aí o que acontece é que justamente nesses momentos as demandas são colocadas. E a partir daí a gente articula. Um exemplo claro do Rio Grande do Sul, com relação às tradições doceiras de Pelotas. As pessoas que praticam essas atividades culturais, essas ações culturais, elas precisam sobreviver, precisam comer e precisam também ser vistas, como você disse, visibilizadas. Uma das consequências do registro são ações de promoção e difusão do bem cultural. Então, quando a gente estabelece ali que um bem é patrimônio, a gente faz publicações, a gente faz documentação, a gente faz videodocumentários, a gente visibiliza isso através de site, através de programas e de ações, e aí com eles construímos também alguns tipos de projetos. Na verdade, o IFAM auxilia. Então, por exemplo, na região chamada Antiga Pelotas, né, que são aqueles doces, não são os doces finos, são aqueles doces coloniais de frutas. Um dos projetos mais exitosos que a gente tem é um projeto em Morro Redondo que chama Morro de Amores, né? Onde você vai participar de uma experiência turística, serve para quem é da região, mas serve para o turista que quer conhecer a história dos doces, como eles são produzidos, onde as frutas são plantadas, que tipo de fruta é aquela, como se dá o processo e a tecnologia lá em que envolve o saber fazer doce na região de Pelotas. E isso aí você tem direito a um almoço que eles oferecem, você vai ouvir contação de histórias, você vai ouvir música, você vai desfrutar de uma paisagem cultural incrível. Ou seja, como são ações múltiplas, a salvaguarda desses bens é um desafio constante, porque justamente a gente faz isso.
a gente reconhece um bem para promovê-lo, dar visibilidade a esse bem cultural e aí construir. Algumas comunidades não querem. Eles dizem, nós não queremos que, por exemplo, nós recebamos, inclusive pela própria natureza de alguns bens, nem cabe uma certa divulgação, como por exemplo, se nós falamos de bens relacionados a cultos de matriz africana, né? Como os terreiros de candomblé, por exemplo, não é todo dia que se pode abrir a visitação. Não são todos os rituais que podem ser vistos. Então a gente trabalha com a porção humana do patrimônio, que é uma porção sensível, e por isso que nós somos obrigados, a cada ação que a gente constrói, a gente tem um diálogo constante, um diálogo permanente com essas comunidades e construindo com elas essas relações. E nós somos provocados, porque em realidade nós não adivinhamos o que a comunidade precisa. Nós somos, na verdade, como a relação ela se mantém e nós temos superintendência em todos os estados, o papel da superintendência é esse, é ser um canal mais próximo, né, daqueles detentores, daquelas comunidades e a partir daí desenvolver várias atividades. Nós levamos, por exemplo, uma exposição incrível sobre o Rio Negro em Manaus, onde a própria curadoria da exposição foi feita pelos indígenas. Nós não contratamos terceiros nem antropólogos para fazer isso. Eles foram os protagonistas, eles escreveram sua própria história, eles foram os fotógrafos das fotos que estavam ali colocadas. Então, digamos que o espírito dessas ações é esse, é de identificar essas práticas culturais, de documentar esses processos produtivos. Mário de Andrade é, digamos, o pai mais antigo dessa política. Né? Na década de 30, como Mário de Andrade saiu pelo Nordeste documentando, na verdade, parte desse patrimônio e pensando já que como esse patrimônio imaterial, o ser humano carrega consigo, se não houver suportes, se não houver registro, daí até o nome registro do patrimônio imaterial, esse patrimônio se perde, porque ele está aqui um dia, no outro dia não está. Então, em realidade, a nossa preocupação é justamente conhecer esse universo cultural, buscar documentar essas práticas, essas habilidades, essas técnicas, essas tecnologias tradicionais, né, imaginando que deva haver uma continuidade histórica, que deva haver uma transmissão intergeracional e, sobretudo, a vontade de reconhecimento. E aí a gente tem várias ações dispersas em todo o território. Se a gente for pensar, por exemplo, no ofício de baiana de acarajé, que de algum modo pode ser pensado também dentro do patrimônio agroalimentar, porque ele é resultado do inventário do feijão. Nós fizemos um grande inventário há 18 anos do feijão. E nós chegamos, então, no acarajé, que é feito de feijão fradinho. Né? Então, mas nós não registramos o acarajé. Nós registramos o modo tradicional de fazer acarajé, que envolve todo um sistema culinário tradicional e que, portanto, a gente age na salvaguarda em questões que vão desde a preocupação dessas baianas com determinados utensílios que têm sido usados, ou mesmo de incorporação de elementos novos ao acarajé. Né? Como, por exemplo, o acarajé do início não tinha salada, hoje tem salada. Né? Hoje o acarajé é vendido muitas vezes em um determinado restaurante ou uma determinada delicatessen, por exemplo, em Salvador, e as baianas nos procuram dizendo, olha, acarajé tem que ser vendido no tabuleiro, a baiana tem que ser vestida de baiana. Né? Por quê? Porque o acarajé, ele evoca, simboliza e representa uma cultura, que é a cultura dos povos de terreiro, porque o acarajé era comida de Ançã, é bola quente de fogo, por isso que se serve quente. Né? Então tem toda ali uma ritualística, um conjunto de elementos materiais que integram e espirituais, né? espirituais. E em realidade é nessa perspectiva que a gente trabalha, de reconhecer e identificar esses valores e a partir daí trabalhar junto com a comunidade na sua preservação. Porque, como dizia um dos ex-presidentes do IFAM, a comunidade é a principal guardiã do seu patrimônio. Nós entramos aí para apoiá-los. Agora, para isso, Antônio, para isso é necessário que a comunidade também se enxergue como detentora de um patrimônio importante, um patrimônio cultural, um patrimônio material do país. Você acha que, de fato, as comunidades quilombolas, eu vou falar na comunidade quilombola porque a gente está falando com você, mas poderíamos, por exemplo, ampliar essa questão para outras comunidades, ribeirinhos, pescadores e outras comunidades, né? Agricultores familiares e etc. Etnias, muitas vezes, que
guardam certas culturas comunidades específicas. tradicionais urbanas. Pronto, também específicas, que às vezes vivem em áreas rurais dentro de núcleos urbanos e preservam. Você acha que, de fato, as comunidades quilombolas, elas se reconhecem como detentoras desse patrimônio cultural? Tem duas situações. É importante a gente falar do processo de reconhecer como detentora do patrimônio cultural, mas também é importante a gente falar que está intrinsecamente ligado à questão da autoidentificação como comunidade quilombola, por exemplo. E aí eu vou fazer um paralelo aqui. Por exemplo, nós temos muita dificuldade do nosso povo, mesmo tendo todas as características de comunidade quilombola, tendo visto o processo de formação do país, de embranquecimento, de negação da existência do povo negro no Brasil, negar que veio 4 milhões e 500 pessoas que foram escravizadas aqui no Brasil. Os primeiros direitos de fato começaram a surgir já agora, em 88. Quantos anos nós temos de formação do Brasil? Para os primeiros direitos surgirem na Constituição Federal. Porque a gente trata aqui, por exemplo, que a Lei de Libertação dos Escravos, a gente não entende que foi uma lei que foi tão benéfica assim para o povo africano, para o povo que naquele momento era escravizado. Porque, por exemplo, o povo oferecia um trabalho em regime de escravidão e já tinham todo o manejo de trabalho. No entanto, com o processo de libertação, em vez de garantir o trabalho dessas pessoas, mas agora de maneira remunerada, o que foi que fizeram? Trouxeram espanhóis, trouxeram os holandeses, dando terra como contrapartida para que eles produzissem. Por que essa terra não foi dada aos africanos que já estavam aqui e já produziam? Já tinham a expertise do trabalho, mesmo em regime de escravidão. E aí passa 100 anos de negação, né? Negação que o Brasil não tem negro, se não tem negro não há responsabilidade para como. Aí, na Constituição Federal de 1988, aí surge o artigo 68 da Constituição Federal, artigo 215, artigo 216, que garante tanto a questão do direito à terra, mas também direito à preservação do patrimônio cultural quilombola. Mas o que é que acontece de fato? As primeiras políticas de reconhecimento de comunidade quilombola já foi agora, em 2000. Bem aqui. Então, de política pública efetiva mesmo, nós não temos 20 anos de política pública de garantia de direito para a população quilombola. E aí as pessoas vão perdendo, com o passar do tempo, essa ancestralidade, essa relação da autodefinição. E aí eu não culpo as comunidades quilombolas, a população quilombola, de terem perdido isso. Na verdade, houve todo um contexto de negação de direito para que as pessoas não tenham esse pertencimento étnico, não se sintam bem. A gente até diz, se tudo ruim é de preto e de quilombola, eu vou querer estar do lado de tudo ruim? Até poucos dias atrás, a gente não tinha um protagonista negro. Por exemplo, canais aí de televisão tinha 2.000 funcionários. Desses 2.000 funcionários, 2.000 atores, você tinha 3, 4 atores e sempre estavam nos papéis de subalternização. Segurança, cozinheiro, vigilante. Nós temos experiências muito duras para a gente. Por exemplo, uma mulher bonita, negra, que é protagonista da novela, aí a novela é A Cor do Pecado, porque é uma protagonista negra. Mas vamos lá. E tudo isso influencia para que as pessoas não se auto-identifiquem como tal. E tem outra questão interessante que nós precisamos analisar aqui. Os órgãos que eram para dar apoio a essas organizações, aí eu não estou falando especificamente de comunidade quilombola, mas trazer também o âmbito aqui das comunidades indígenas. São os órgãos mais fragilizados dentro das estruturas governamentais. A gente pega, por exemplo, Fundação Natural Palmares. O que é que tem realmente de recurso para que ela funcione de maneira efetiva? O que é que tem de recurso no IFAM?
para que realmente tenha uma postura de chegar à maioria das comunidades. O que é que nós temos no INCRA? Nós usamos sempre o dizer popular que as organizações que têm um papel de defesa dos direitos humanos são os primos pobres dentro das estruturas governamentais. E aí só precisa a gente olhar a base orçamentária dos governos. E aí eu não estou falando especificamente do atual governo, eu estou falando no processo de formação da história do país. Essas organizações que têm um papel de fazer a defesa e o fortalecimento da cultura, da identidade, de acesso ao direito aos que sempre tiveram as margens de acesso à política pública, sempre são os órgãos mais frágeis, que tem técnico que não tem estrutura de trabalho, que tem que atender uma demanda muito grande e não há recursos para isso, que não há editais específicos para beneficiar esse povo. Então, é uma situação muito complicada quando a gente fala que era para ter. A gente entende que parte é da sociedade, parte é do próprio ser quilombola, da própria população brasileira, desculpa. Mas nós também entendemos que os governos têm um papel social na situação. E não é só o governo federal, não. Não é só o governo federal. O governo estadual, o governo municipal tem papel preponderante nessa situação. A gente pega, por exemplo, acabamos de saber hoje que mais um presidente de associação da comunidade aqui na Bahia foi assassinado. Nós chegamos agora a 16 assassinatos na Bahia, de presidente de associação, nesses últimos 2 anos. E não houve punição para os assassinos. A gente pergunta de quem é a culpa. As estruturas que eram para proteger nosso povo estão totalmente fragilizadas. Como é que nós vamos lidar? Como é que nós vamos, ao menos, ter esse poder de autoafirmação em um sistema tão cruel, um sistema que é feito à revelia para não funcionar? Obrigado. Uhum. Eu acho que você tocou num ponto assim que eu acho que não tem como negar, né, Antônio, que a gente de fato ainda tem um resquício muito forte aí e é um processo que a gente precisa superar, que é a coisa do racismo aqui no Brasil ainda. Em que medida, de fato, deixa eu ouvir aqui o especialista falando sobre isso, isso, de certa maneira, um não reconhecimento da nossa negritude como raiz cultural, indígena, uma sociedade multicultural, em que medida isso acaba prejudicando, por exemplo, o reconhecimento, de fato, dessas tradições? A gente falou agora, por exemplo, das tradições religiosas, que muitas vezes são atrativos turísticos para as pessoas, né? As pessoas gostam e têm curiosidade sobre o tema. Até mesmo para quebrar paradigmas é importante você mostrar isso. Em que medida esses aspectos que o Antônio trouxe para a gente aqui, eles acabam, de fato, prejudicando a identificação daquilo como um elemento cultural de uma comunidade? Então, Leandro, se você for analisar, justamente, desde, eu digo, do campo do patrimônio, né, que é meu lugar de fala, digamos assim. É uma instituição que eu falei que o IFAM tem 83 anos. Né? Quando ele é criado na década de 30, o instrumento é o reconhecimento de patrimônios físicos, móveis ou imóveis, né? E que tivesse vinculado a fatos memoráveis da história do Brasil, que tivessem excepcional valor artístico, ou seja, a ideia é de, na verdade, consagrar bens que fossem herdeiros do período colonizador. Né? Então, você está na década de 30 e você vê, já na década de 50, Câmara Cascudo, Edson Carneiro, Cecília Meirelles e tantos outros se articulando para buscar uma institucionalização de uma política de preservação da cultura popular e do folclore, que é muito relacionada a comunidades indígenas, comunidades de matriz africana. Edson Carneiro, em 1937, já organizava o segundo congresso afro-brasileiro em Salvador, e Gilberto Freire em Pernambuco 3 anos antes, né? Quer dizer, na década de 30 já discutindo isso. Então, a própria política de patrimônio imaterial, quando ela é criada então em 2000, a partir da Constituição, ela traz como desafio justamente suprir um pouco dessa trajetória, né? E botar em evidência, colocar em evidência a diversidade cultural brasileira que a Constituição trazia. Então você vai ver que nós temos hoje 48 bens registrados como patrimônio, e você vai encontrar aí as diversas matrizes então formadoras.
da sociedade brasileira, como a Constituição manda. A Constituição determina que patrimônio cultural são os bens de natureza material e imaterial, portadores de referência à identidade, memória e ação dos diversos grupos que formam a sociedade brasileira. Então, a ideia de pluralidade. Então, você vai ver, o primeiro registro de um bem cultural foi a arte Kuciwa, dos índios do Amapá. Né? O segundo bem foi o ofício de paneleira de goiabeiras no Espírito Santo, que é o modo tradicional de fazer panela de barro. Aquela famosa que é o cálice da muqueca capixaba, né? E que é ali uma comunidade de mulheres negras. E que só ela dá aquele gosto específico para aquela Exatamente, muqueca. porque é retirado o barro do Vale do Mulembá. Porque aquela forma de tirar o barro, a forma de fazer, né, o cozimento da panela, são aqueles aspectos tradicionais que dão aquele resultado. E aí você vai ver, de algum modo, os sambas e percussões, o registro do samba de roda do Recôncavo Baiano, que é patrimônio da humanidade, né, o registro do tambor de crioula no Maranhão, do jongo no Sudeste. Nós tivemos recentemente o Marabaixo, no Amapá, né, de mulheres negras também, de comunidades negras, que estão protagonizando. Ou seja, a diversidade, o patrimônio material teve esse papel, de certo modo, de reparar e de colocar em evidência esse patrimônio. Complexo cultural do Mameu Boi do Maranhão, que é patrimônio da humanidade, e que ali você vê bens indígenas de matriz africana e também influência portuguesa. Né? Você vai em Pelotas, os próprios doces de Pelotas, né? As tradições doceiras que a gente reconheceu. Uma das questões mais importantes que o inventário de referências culturais que nós fizemos lá revelou é o quê? É que nos terreiros, por exemplo, lá na região sul, os doces em Pelotas, eles são oferendas aos orixás. Então, Oxalá se oferece a cocada. Quer dizer, aí é uma fusão de duas culturas, né? Exatamente. A cultura portuguesa. E isso, a portuguesa. Que veio e se entrelaçou, vamos dizer, com a cultura africana. Africana, exatamente. Porque, em realidade, inclusive nas próprias narrativas de alguns, era como se as negras escravizadas, elas apenas mexessem o doce. Elas eram completamente invisibilizadas. E aí a pesquisa em campo vai demonstrar que elas não eram simplesmente pessoas que mexiam um tacho. Elas tinham conhecimentos e habilidades e elas passaram, na verdade, a refazer receitas, a contribuir com as receitas e até mudar receitas. Mas até aí, acho que até aí aparece o resquício desse racismo que o Antônio está falando, porque na medida em que você não reconhece e há necessidade de você resgatar culturalmente a importância das negras no processo de feitura, vamos dizer, desses doces, de alguma maneira, isso também é um processo de desvalorização, né, Antônio? Porque, e aí vem a importância do IFAM no resgate dessa cultura e da importância das negras nesse processo de produção de doces que são reconhecidos de portugueses, de brancos, né, que colonizaram o Brasil. Acho que talvez seja o caminho também esse de resgate da valorização cultural do próprio negro e trazer a realidade. Quer dizer, vamos resgatar de fato qual é a verdade desse processo todo. Né, Antônio? O que você acha? Com certeza. O processo, tendo em vista tudo isso que a gente vem colocando durante esse debate, nós temos entendimento que houve perdas, sim, do processo de autorreconhecimento, de autodefinição e também percas do conhecimento em si. Então, esse papel de resgatar, de fortalecer, de visibilizar, são ações muito importantes para fortalecer a identidade e a cultura do povo negro, do povo quilombola e das comunidades tradicionais. Nós entendemos que há um papel aí muito importante das organizações institucionais que, juntamente, claro, com as comunidades quilombolas, que perdeu durante o processo algumas situações culturais, precisa muito ser fortalecida para garantir essa identidade de povo, identidade do Brasil, porque a gente tem que lembrar que o quilombola, o indígena, o cigano, ele não está isolado do Brasil. O Brasil é essa aglomeração de identidades, esse povo que tem jeitos diferentes de viver, jeitos diferentes de sobreviver, mas que forma isso que é tão belo, que é o nosso país, que é o nosso povo. O Brasil é tão belo e tão bonito por essa diversidade que existe e que, em alguns momentos, não tem sido respeitada essa diversidade. E é muito importante que a gente coloque aqui a importância do respeito ao ser diferente do outro e não julgar como esse outro como submisso ou de menos conhecimento. São conhecimentos diferenciados, que não tornam ter mais valor ou menor que o outro.
Maravilha. Antônio, a gente está encaminhando aqui o encerramento do nosso programa, então eu pediria a você 30 segundos para que você deixasse aí a sua palavra final, o seu recado final aí para o nosso telespectador. Antes de tudo, é agradecer pela iniciativa. Nós achamos que é muito importante esses espaços de debate, de diálogo, de construção, de também apresentar o diferente, mas o diferente não como algo subalterno, mas algo que é existente no país, e deixar aí um aviso para quem está assistindo que o Movimento Quilombola deu entrada num processo de ADPF no Supremo Tribunal Federal, nesse momento tão difícil que nós estamos passando, de perda de vidas. Nosso lema é sempre que a vida do povo importa e a vida do povo quilombola também importa, exigindo que o governo federal apoie as comunidades quilombolas nesse momento de pandemia. Obrigado. Obrigado a você, diretor Hermano, obrigado pela sua participação aqui, ao vivo, aqui no nosso programa. 30 segundos, então, para o senhor passar o seu recado aí para a gente. Então, a primeira coisa é agradecer a oportunidade de a gente estar expondo um pouco do trabalho que a gente faz. O trabalho do IFAM é um trabalho muito sério, um trabalho técnico, né, pautado em normas, a gente segue diretrizes constitucionais e a obrigação, o direito à cultura é uma obrigação constitucional que o IFAM vem desempenhando há 83 anos, né, de modo que a gente pode dizer que o IFAM está aberto, sempre esteve, para acolher demandas, para discutir, encaminhar e poder, de algum modo, como serviço público, servir de fato a esse grande público que é o Brasil, né, e que é a cultura brasileira e o patrimônio cultural brasileiro. Sem dúvida, e a gente tem que reconhecer muito importante o trabalho realizado aí pelo IFAM e também a importância da comunidade quilombola para a identidade da sociedade brasileira. Eu agradeço demais a participação dos senhores aqui no nosso programa, foi um prazer enorme, de fato, conversar com vocês, trazer esse tema à luz, e eu não tenho dúvida que a gente vai voltar a falar sobre isso daqui a pouquinho mais à frente. Muito obrigado. Para você que esteve conosco, muito obrigado pela companhia e continue aqui no AgroMais. A gente se vê. Tchau.